Sabe aquela música que você gosta de ouvir e o seu sonho de um dia tocar essa música? Nessa aula, você vai aprender como tocar as músicas que você gosta de forma fluida e bonita na gaita. Aqui nessa aula, eu vou te mostrar qual é a gaita mais indicada para você, se é a diatônica, se é a cromática ou as duas. E você vai descobrir quais são os dois maiores erros na hora de escolher a sua gaita. Eu vou te apresentar o melhor caminho para tirar suas músicas preferidas. Você vai conhecer o método Hilton, que é a aplicação dos 5 pilares do aprendizado musical na gaita, e você vai entender cada um desses 5 pilares. Aprendendo esse método, você vai realizar o sonho de tocar um instrumento musical. Você vai fazer música com seus amigos, o que faz com que você conheça ainda novas pessoas e faça amigos através da música. Você vai ter prazer enquanto toca e ainda vai poder tocar em qualquer lugar do mundo, já que a gaita é um instrumento portátil que você pode levar dentro do seu bolso. A música alivia o estresse, a depressão e traz felicidade, além de fortalecer o cérebro e, no nosso caso, o sistema respiratório. Ainda nessa aula, eu vou te indicar qual a melhor gaita para você comprar. E quem vai se beneficiar dessa aula? Aqueles que tocam ou querem tocar gaita. É para aqueles que nunca tocaram nenhum instrumento musical e querem aprender seu primeiro instrumento, e também para aqueles que já tocam outro instrumento e querem começar na gaita. É para aqueles que têm uma gaita esquecida dentro da gaveta e querem tirar a poeira do instrumento. É para quem já é aposentado e quer começar um novo hobby. E também para quem tem pouco tempo no dia a dia e precisa de um mapa bem estruturado para não perder tempo. Essa aula é para quem se sente sozinho e quer ter uma companhia da gaita. Você vai perceber que ela é uma ótima companheira. É para aqueles que lembram do seu pai ou do seu avô tocando gaita e querem seguir o exemplo. Essa aula é muito boa também para outros músicos. Você que é percussionista, que quer aprender melodia, baterista e violonista, por exemplo, quer aprender um instrumento melódico, quer ter um instrumento pequeno para levar em viagens. Saxofonista, trompetista, flautista, que já tocam um instrumento de sopro e querem aprender um outro instrumento que utiliza técnicas muito parecidas. Esse método é para aqueles que tocam só diatônica e querem começar na cromática, ou para aqueles que tocam só cromática e querem se desenvolver também na diatônica. É para quem quer tocar a gaita cromática ou gaita diatônica. Esse método não é para outros instrumentos e também não é para outros tipos de gaita. Eu vou explicar aqui nessa aula a diferença entre cada gaita, dessas duas, a cromática e a diatônica. Antes de continuar essa aula, eu quero que você veja e escute alguns dos meus alunos que já estão tocando gaita. Eles vêm aplicando o método Hilton e eu quero que você possa curtir um pouquinho do som deles e perceba como que a gente vai poder se desenvolver através desse método. E um caso muito legal que eu quero compartilhar com você é do Sandro. O Sandro, ele não sabia nada de música quando começou a estudar comigo e hoje em dia ele já toca tanto a cromática como a diatônica e ele aplicou o método e teve uma coisa super interessante com essa conexão que ele fez com a música, que ele reencontrou amigos da infância que ele não via mais, montou um grupo com esses amigos através dessa nova conexão que eles criaram pela música e hoje em dia ele toca em bares, toca em festas, em eventos, lá na Barra do Piraí, que é onde ele mora, e toda semana ele tem convite para tocar. Olha ele falando um pouquinho aí para você. Meu nome é Sandro Aredes, sou aluno do Paulo Lessa. No dia 10 agora de novembro, fez 4 anos que eu sou aluno do Paulo. Sou da cidade de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, da região sul-fluminense. Comecei a estudar com o Paulo, não sabia absolutamente nada de gaita. Eu fui para o encontro de faculdade, de amigos de faculdade, junto com aquele grupo de amigos, todo mundo tocando junto, tem outros amigos também que são músicos. Chegou lá com um cinturão cheio de gaita, tocando blues, tocando rock. E eu fiquei muito interessado na gaita. Ele falou, segura essa gaita aí, vai treinando que você vai gostar. Ele deixou uma gaita comigo, uma gaita diatônica indoor, fiquei direto com a gaita soprando, aspirando, tirando som aleatoriamente, gostei. Cheguei na minha cidade, no dia seguinte, comprei uma gaita, comecei a, por conta própria, querer tirar um som, pesquisa na internet, e olha isso aqui, YouTube. Vi um vídeo do Paulo Lessa tocando naquele tempo, e o vídeo me chamou muita atenção. De lá pra cá a gente veio tendo aula junto. Eu comecei a buscar música na internet, a devorar o manual que o Paulo escreveu. Achei uma música do Djavan, e eu comecei a tocar essa música. Aí um amigo meu de infância, a gente tava conversando mais pro WhatsApp, e aí é uma pessoa que eu não via há muito tempo, pelo menos aí
uns 20 anos, conversando raramente por WhatsApp, e eu sei que ele é músico, ele é baterista, e mandei uma mensagem pra ele, e ele é da mesma cidade minha, é questão de horário mesmo, né, de tempo, vida de professor, era uma correria só. O que eu fiz? Gravei a música, mandei pra ele, e a gente começou toda sexta-feira, inventamos uma sexta-feira musical, começamos a tocar junto, chamamos outro amigo também, violonista, e começamos a tocar bossa nova, MPB, sambas antigos. Aí a gente criou o grupo Nós na Música, o grupo tá tocando direto, tá se apresentando, e toca aí sambas antigos, MPB, bossa nova, e estamos aí tocando. Agora eu tô em outro grupo também, tocando mais jazz, mais um pouquinho de bossa nova também, e tocando também a MPB. Mas agora eu tô, pra você ter ideia, Paulo, tô tocando em 2 grupos diferentes, entendeu? Aí na minha cidade não tem ninguém que toca gaita, assim, tá chamando bastante atenção, entendeu? Tá muito legal. A música serviu pra unir, né? A música pra mim nunca foi uma paixão, e se tornou uma paixão, assim, um amor mesmo. Eu hoje escuto música, procuro ouvir a letra, procuro ouvir a melodia, procuro saber que tom que tá a música. Agora eu tô encantado com tentar achar a harmonia da música, que frase que tá falando, eu poder de repente tá fazendo um improviso em cima do que tá se tocando. É muito interessante. Agora, como meu ouvido tá mais apurado. Nunca tinha ouvido jazz, passei a ouvir jazz direto, passei a ouvia choro de vez em quando, eu tô ouvindo choro quase todo dia, tentando buscar algumas frases, algumas melodias assim, até conseguir tirar a música de ouvido. Legal demais, né, gente? O Sandro até hoje continua super dedicado aí e cada vez se desenvolvendo mais no instrumento. Tem um outro aluno que eu quero compartilhar com vocês a história dele, que é o Zé Luiz. O Zé Luiz, ele me emocionou em vários momentos. Ele foi um cara que entrou e se dedicou ao método, ele fez o método de cromática inteirinho e sempre com muita paciência e persistência, e ele... Cada vez que ele gravava um vídeo, ele estava tocando melhor, até que ele mandou um vídeo tocando numa festa que estava toda a família dele reunida, e ele subiu no palco, pegou o microfone e tocou uma das músicas que a gente estudou junto, e foi assim um momento de comoção geral. E inclusive ele fala isso, ouve um pouquinho ele contando pra vocês, e depois eu vou botar ele tocando aí pra vocês curtirem esse som. Meu nome é Zé Luiz. Quando criança, eu ganhei uma gaita do meu pai, e foi a partir daí que despertou meu interesse pelo instrumento. Eu posso destacar 2 tempos distintos. Um antes do curso, que quando eu tocava sozinho, era um tocador solitário. O outro depois do curso, que eu aprendi a tocar junto com outros instrumentos, e também tocar em qualquer tonalidade. Hoje, aos 70 anos, eu consegui formar um repertório de música popular brasileira. Esse repertório foi construído desde o início do curso. Eu toco todo dia, a família gosta, adora o toque da gaita, toca junto também outros instrumentos e cantam também. Um momento marcante para mim foi quando eu toquei em público pela primeira vez. Foi numa noite de Natal, num restaurante de hotel. A banda que estava tocando cedeu um espaço para mim e para o violonista. E aí nós tocamos a música Gente Humilde. Deu muito certo, ficou muito bom. Eu sempre toco em reuniões, encontros, aniversário de família. Eu posso dizer que eu fui muito feliz quando, dentre vários cursos de gaita, eu escolhi fazer o curso de gaita cromática com o Paulo. Emocionante, né, gente? O Zé realmente é um exemplo pra gente, e eu fico muito feliz de ter conduzido ele nesse processo com a cromática. E eu tenho agora o prazer também de mostrar mais um aluno meu, que é o Lucas. O Lucas, que ele mora inclusive perto de mim, a gente nunca se encontrou pessoalmente, porque ele sempre estudou online, e ele trouxe a gaita para a vida dele de uma forma muito bonita, em que ele toca muito, ele é professor de educação física, e ele acabou levando o instrumento muito para a escola. Então, direto ele manda vídeo tocando em apresentações da escola, e isso criou
um movimento na escola dele que o pessoal já está se interessando pela gaita. Ouve um pouquinho aí o que ele tem para contar para vocês. Meu nome é Lucas, atualmente 27 anos. Cara, eu comecei a tocar gaita por conta própria. Comecei na diatônica lá em 2011, mais ou menos. Quando foi mais ou menos em 2018, 2019, eu me deparei com a gaita cromática. Nesse período eu já estava conseguindo tirar uns bends ali da diatônica, mas sempre nesse estudo mais fechado por minha própria conta, né? Não tinha um professor no caso, eu estava buscando conhecimento solto por aí. Então veio a pandemia, e nesse momento em que veio a pandemia, eu conheci o seu canal lá do YouTube. Eu lembro até hoje, você fez uma live e você estava aplicando o método Hilton. Então quando eu comecei contigo, eu conseguia tocar algumas coisas já, mas músicas, chorinho, por exemplo, era uma coisa que pra mim era fora de questão. A maioria dos chorinhos eu tocava muito pouco choro, porque são músicas complexas, né? A gente tem muita velocidade, a questão rítmica que oscila bastante na música, não é aquele ritmo que segue do começo ao fim constante, né? A gente sempre tem aquela questão de parte A, B e C, todas diferentes ritmicamente falando. Eu lembro que quando eu comecei a aula contigo, eu falei, cara, eu sempre quis tocar a música naquele tempo, e eu não conseguia tocar. Eu tinha a partitura da música, eu tinha a tablatura da música, eu tinha tudo, mas a música não rolava por questão técnica mesmo. E hoje é uma música que eu já consigo tocar essa música, já consigo tocar várias outras músicas, e pra mim isso aí era uma coisa que, a princípio, eu olhava assim e falava, cara, eu não vou conseguir tocar desse jeito. Eu colocava os vídeos no YouTube da galera tocando, não sei nem se um dia eu vou conseguir tocar essa música. Eu consigo tocar músicas que eu gosto de vários estilos agora, com mais facilidade, consigo tirar algumas músicas de ouvido, coisa que no estudo que a gente faz solto, sem um acompanhamento, fica tudo muito aberto, né? É difícil da gente conseguir assimilar, porque não tem essa dinamicidade de estudar certinho. Então eu não entendia, não entrava na minha cabeça quando eu só pesquisava, assim, mesmo jogando aqui na internet, como eu costumava fazer, a escala de ir lá, como eu faço pra transpor e tudo, era muito confuso. E hoje não, depois que a gente começou a ter esse estudo juntos aí, eu já consigo pegar legal. Depois que eu comecei a pegar essas aulas aí, eu posso dizer que praticamente saí do zero, porque quando eu comecei era bem básico mesmo, e tô quase chegando no 100, né? Não vou falar que eu saí do zero ao 100 com um carro de alta potência, mas digamos que eu já fui a 80. Quando eu comecei a estudar pelo método Hilton, eu ainda não tinha essa noção, e eu comecei a tentar algumas músicas que estavam descritas naquele método, aplicando os exercícios, né? E algumas delas eu já consegui tocar ali, eu já toquei Caçador de Mim, Wave também, peguei lá pelo método. A questão mesmo das escalas, o mapa mesmo de escalas que tinha, né? Você fez um círculo e desenhou todas as notas, me ajudou bastante a identificar. Olha, a coisa que mais mudou pra mim foi a questão do próprio ânimo pra tocar. Porque no período quando eu tava tocando isoladamente, tava tocando por conta própria, sozinho, eu não tinha muito esse ânimo. Às vezes eu tinha vontade, sabe? Eu tava em ambiente, eu tava no trabalho e pensava, pô, minha gaita tá lá em casa, chegar eu vou tocar. Mas eu ficava estagnado. Então esse foi o ponto que mais mudou pra mim, porque hoje eu tenho essa percepção do que eu preciso fazer, pra onde eu devo ir pra conseguir avançar. E depois que eu comecei o estudo, eu percebi o quanto isso vem avançando, como avança bem. Eu comecei a estudar contigo num período muito menor e a evolução superou muito esses outros 10 anos quase que eu tive aí, tentando tocar sozinho. Cara, eu falo que a gaita é um instrumento de conexão, né? Porque é uma coisa tão pequena e que ela impressiona tanta gente quando a gente toca, né? Quando a gente consegue tocar bonito. Eu percebo o quão impressionadas as pessoas ficam quando percebem que é uma gaita que tá fazendo aquele som. Então, realmente, como você falou, eu trabalho na escola, sou professor em escola também. Eu lembro que eu cheguei um dia pra uma apresentação, me pediram pra fazer uma apresentação, e eu fui fazer essa apresentação e eu levei minha gaita. Eu falei, um exato momento que eu deveria estar meio distraído ali na apresentação, e eu falei, eu vou estar distraído com minha gaita. E aí eu fiz esse improviso. Realmente eu improvisei a cena e usei a minha gaita também. E as pessoas, a primeiro momento, pensaram que era uma coisa gravada e que era outro instrumento. Aí perceberam que era uma gaita e todo mundo se impressiona e fala, cara, um negócio desse tamanho faz todo esse som, e é bonito, né? Muito bonito e tal. O que você acha de se apresentar num show de talentos aqui da escola, que é na próxima semana? Depois disso, na semana seguinte, eu toquei a gaita. Os alunos, eu trabalho com alunos especiais, eles ficaram impressionados com a gaita, ficou todo mundo perguntando, querendo saber. E a galera se emociona, os professores, todo mundo cantando ali na apresentação, a música que estava sendo tocada. Todo mundo depois querendo saber como funcionava, como é que a gaita fazia todo esse som, porque eles não conheciam, né? Todo o conhecimento que as pessoas têm, às vezes, da gaita é uma coisa grosseira, né? Às vezes vê a gaita como um brinquedo. E quando a gente leva a gaita pra esse tipo de apresentação, pra esse tipo de conteúdo, a gente percebe como funciona, né? E como as pessoas reagem a isso. Vai. E para finalizar essa parte que você está conhecendo um pouquinho mais dos meus alunos e do que eles estão tocando, eu vou colocar um trecho de uma música que a gente gravou junto.
Você pode achar que esse pessoal é especial e tem o dom da música, mas na verdade não tem nada disso. É claro que a facilidade com relação às habilidades varia de uma pessoa para outra. Mas eu já tive a oportunidade de conduzir tantos alunos nesse processo de aprendizagem que quem aplicou o método e praticou da forma correta se desenvolveu no instrumento de uma forma muito consistente, seja na diatônica ou na cromática, o método funciona. E independente da idade, ele já foi aplicado com alunos de 20 a 80 anos de idade e todos eles se desenvolveram bem. Muitos, inclusive, nunca tinham estudado música antes e se desenvolveram tanto quanto os que já tinham algum conhecimento musical. Mas diz aí, muito bonito o som da gaita, né? É um som prazeroso que encanta as pessoas de uma maneira incrível. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu escutei o som da gaita foi na escola. Eu estava chegando bem cedo, ainda com sono. Eu estudava de manhã, acordava muito cedo, escutei de longe assim o som da gaita. Eu lembro que foi uma injeção de ânimo. Eu sabia que era uma gaita, mas eu acho que eu nunca tinha escutado uma gaita ao vivo, assim, na minha frente. Eu imediatamente pensei que se escutando a gaita, eu já me sentia daquele jeito, já sentia aquele prazer, então imagina tocando. Fui na hora conversar com a pessoa que estava tocando e a gente já se entrosou muito, trocamos já informação, fiquei muito interessado pelo instrumento, eu fiquei ansioso para a aula acabar e quando cheguei em casa já fui pesquisar sobre gaita e no mesmo dia eu fui numa loja de música perto da minha casa e comprei uma gaita diatônica em dó. Nessa época, eu já tocava violão e guitarra e tudo que eu sabia no violão eu tentava fazer na gaita. Já nesses primeiros dias eu comprei também um DVD com videoaulas para aprender as técnicas específicas da gaita. Passou o tempo, terminei a escola e era hora de decidir o que eu ia fazer na faculdade. Eu já tocava há vários anos violão, guitarra e gaita, já tinha participado de bandas, mas o meu aprendizado de música era muito informal. Era mais aprendendo com os amigos, com meu pai também, mas eu não sabia ler partitura, eu não tinha um conhecimento teórico da música. Por isso, eu nem cogitava entrar para música na universidade, porque o vestibular na Universidade de Brasília exigia um conhecimento na música que eu não tinha. Para entrar em música na UNB, você precisa fazer uma prova específica e naquele momento eu não passaria. Eu entrei para biologia na UNB e no segundo semestre do curso, enquanto eu estudava as matérias de biologia, eu estava fazendo também uma trilha sonora para uma peça de teatro. Era uma peça que eu estava muito empolgado em fazer e ali eu tive que fazer uma escolha. No mesmo dia que eu tinha a passagem geral da peça, o ensaio final, eu tinha uma prova também de cálculo 1, no mesmo horário. Era uma matéria que eu já tinha reprovado no primeiro semestre e se eu faltasse aquela prova, eu iria reprovar de novo. E foi o que eu fiz. Escolhi ir para o ensaio geral e cálculo 1 acabou sendo a matéria que eu nunca passei na universidade. Naquele dia, eu decidi que meu caminho profissional seria com a música. Eu não sabia bem ou o que seria exatamente, mas sabia que seria com a música. Eu sabia que para entrar na universidade, eu precisaria estudar assuntos que eu nunca tinha estudado. Porém, eu sempre achei interessante a parte de produção musical. Nas minhas bandas, eu sempre tomava essa frente. Aqui em Brasília não tinha o curso de produção musical e eu estava decidido a ir para São Paulo para poder estudar esse assunto que tanto me interessava. Perto da mudança aconteceram alguns problemas e eu acabei cancelando a minha ida, já matriculado na faculdade lá, eu acabei cancelando. Já que eu ia ficar em Brasília, então eu resolvi que eu ia me esforçar para entrar na universidade e estudar música aqui na UNB. Um dos motivos de eu não estar muito animado com a UNB era porque o curso era só de música erudita. Eu sempre preferi música popular e só tocava música popular, na verdade. E para minha sorte, bem nessa época, a UNB acabou abrindo um curso de música popular e eu me animei muito para ingressar na universidade com isso. Então, em 2011, eu entrei para esse curso, só que teve um problema. Bem no momento que eu ia começar o curso de música, eu tinha acabado de passar no vestibular, eu sofri um acidente, que eu caí e quebrei um osso bem pequenininho aqui na mão, de muito difícil cicatrização, chamado escafoide, fica bem nessa região aqui da mão, que pega muito para tocar violão e guitarra, que eram os instrumentos que eu tocava mais na época mesmo, né? No primeiro mês do curso eu quebrei a mão e sabia que a recuperação ia durar pelo menos uns 6 meses. Nesse momento, meu instrumento principal era a guitarra e eu ficaria 6 meses sem tocar guitarra. Eu entrando na universidade e não podendo tocar nem violão nem guitarra. Eu já tocava gaita diatônica e foi nesse momento que eu fui para a gaita cromática. A gaita cromática é um ótimo instrumento para estudar leitura, escalas, melodias, arpejos
e acordes. Coisas que na diatônica fica um pouco mais complexo de fazer, porque a diatônica está construída em um tom específico. Essa diferença entre a cromática e a diatônica eu vou explicar daqui a pouco. Indo para a cromática, eu pude aplicar tudo aquilo que eu estava aprendendo na universidade. E ao decorrer da universidade, eu me apaixonei mais ainda pela gaita e ela virou meu instrumento principal. Durante esses 5 anos na universidade, eu não conheci nenhum professor e nenhum aluno, nenhum colega que tocava gaita. Eu fiquei sem referência do instrumento, porém com acesso a muito conteúdo de diversos assuntos da música. O que eu fiz? Eu pegava esses conteúdos que eu queria estudar e queria aprender e fazia o meu plano de estudo. Todo semestre eu criava minha rotina de estudo na gaita cromática. Eu precisava pegar todo o conteúdo que eu aprendia na universidade e aplicar na gaita. E por não ter uma referência de um professor tocando gaita, era necessário que eu mesmo criasse esses planos de estudo. Eu avaliava e melhorava esses planos em todos os semestres. Eu sempre analisava o que estava funcionando e o que não funcionava comigo em termos de aprendizagem no instrumento, e o que funcionava na rotina de estudos. Eu fiz isso várias vezes. Como eu estava fazendo um curso de licenciatura em música, eu estava tendo acesso também a muitos outros conteúdos de cognição e aprendizagem. Essa sempre foi uma área que eu gostei muito, como aprender e absorver o conteúdo. Isso sempre me chamou muita atenção. Eu acabei juntando esse conteúdo de licenciatura com o método de estudo que eu estava desenvolvendo para a gaita. E nisso eu desenvolvi um método Hilton, que era para o meu próprio aprendizado. E quando eu me formei e comecei a dar aula particular de gaita, eu utilizei esse método e percebi que os alunos se davam muito bem com ele. Veio a pandemia e eu lancei a minha primeira turma de gaita diatônica em 2020. Eu tinha 3 turmas ativas de gaita diatônica. Em 2021, eu criei o curso de gaita cromática e em 2022, o curso de gaita diatônica. E todos os alunos se deram muito bem com o método Hilton, que antes era para o meu aprendizado pessoal e agora se provou com as centenas de alunos que passaram pelos meus cursos nos últimos 5 anos. O método Hilton é uma sigla para cada pilar do aprendizado musical: repertório, improvisação, leitura, técnica e ouvido. Quando eles são praticados em conjunto, eles são potencializados e fica muito mais fácil aprender. Eu vou te mostrar como isso funciona. Mas antes de explicar como o método Hilton funciona, eu tenho que te dizer qual é o jeito certo e qual é o jeito errado de aprender gaita. Na gaita diatônica, o jeito errado é tentar tirar uma música de ouvido sem saber o tom dessa música. Você primeiro precisa saber o tom, porque a gaita diatônica ela possui apenas um tom na construção dela. Essa é uma das diferenças entre a gaita diatônica e a cromática, que eu vou falar daqui a pouco. Outro erro é tentar aprender o bend na diatônica quando você é iniciante. Você precisa primeiro aprender como fazer a embocadura de forma correta. Depois que você faz do jeito correto a embocadura, fica mais fácil aprender a fazer o bend sem tensionar regiões que você não pode tensionar quando você está muito no início. Ainda nessa aula, eu vou te ensinar os fundamentos da embocadura. E na gaita cromática? Na gaita cromática, um dos erros mais comuns é o aluno tentar tocar em todas as oitavas da gaita, em toda a extensão do instrumento. A oitava mais fácil de tirar o som é a oitava central, é a região do meio ali da gaita. Só depois que você tiver uma boa embocadura e souber utilizar o ar da maneira certa que você pode ir para as outras extensões, para as outras regiões da gaita, né? Agora, nas duas gaitas é importante você utilizar o ar certo, não é força, é técnica. Eu também vou explicar sobre isso daqui a pouco. E um dos erros principais que eu vejo o pessoal fazendo por aí é tentar aprender apenas um pilar do método sozinho. A pessoa vai tentar improvisar de uma forma isolada, tenta estudar teoria musical de forma isolada, vai ficando chato. Vai aprender uma técnica totalmente desconexa, desconectada da música que você está tocando. No método Hilton, o estudo é feito de forma integrada. Se vamos improvisar, é dentro de um repertório naquela escala, utilizando a técnica certa, com apoio da teoria musical e ouvidos atentos que vamos desenvolvendo através do estudo de percepção musical. O estudo fica mais fácil e mais prazeroso. Tudo fica conectado e fica mais simples de aprender e tirar aquele som que você tanto deseja. Eu percebi que as pessoas não sabem estudar. Tentar aprender gaita
sem um professor que possua um método validado, é muito mais trabalhoso e difícil. Eu estou aqui para otimizar o seu tempo. Diversas técnicas e conteúdos que eu ensino para os meus alunos, nas minhas primeiras aulas eu demorei mais de 10 anos para conseguir sistematizar. Meus alunos, eles aprendem muito mais rápido do que eu aprendi. O método é validado e vários alunos já tocam, independente da idade. Você não precisa de dom, o que você precisa é seguir o passo a passo que o método está estruturado para trabalhar cada uma das áreas da sua inteligência musical, que é ouvir, criar e reproduzir uma melodia. Antes de te mostrar o método Hilto e a aplicação dos 5 pilares da aprendizagem musical na gaita, eu quero te mostrar a diferença entre a gaita diatônica e a gaita cromática e qual gaita escolher. Na hora da escolha da gaita, você não pode cometer esses 2 erros. O primeiro é comprar uma gaita muito barata. Quando a gaita é de baixa qualidade, ela te atrapalha. E quando você está aprendendo, quando você é iniciante, você não sabe se o problema é o instrumento ou se é você que não está conseguindo executar. Então é muito importante que o iniciante tenha uma gaita boa para poder aprender. Não precisa ser a gaita top, é melhor, mas tem que ser uma gaita boa que te ajude no desenvolvimento. E para mim o segundo erro principal quando você vai escolher entre as 2 gaitas é você é apaixonado por blues, você quer tocar blues e rock na gaita e pega uma gaita cromática. Ou o contrário, você quer tocar bossa nova, quer tocar choro e pega uma gaita diatônica. Para mim, são instrumentos que favorecem um tipo de repertório. Então, tocar blues, tocar rock na gaita diatônica, para mim é o que mais faz sentido. Folk também, reggae, são estilos que combinam muito com a gaita diatônica. Então eu sempre recomendo que os meus alunos que vêm com essa dúvida de qual gaita escolher, que eles escolham pelo que eles querem tocar na gaita, ou às vezes pelo som que eles já gostam de ouvir, né? Artistas que eles gostam de ouvir, isso dá uma referência do que você vai tocar. Já na gaita cromática, como ela tem essa chave, ela permite com que a gente acesse notas fora da escala principal do instrumento. Assim a gente consegue tocar qualquer nota na gaita. Então isso faz com que a gente consiga tocar músicas do repertório de choro, bossa nova, jazz, gospel, MPB. Todos esses estilos musicais transitam muito por notas que estão fora do tom principal. Então pegar uma gaita cromática para tocar esses estilos é a escolha certa, assim como pegar a gaita diatônica para tocar blues, rock, folk e reggae, com certeza vai ser uma escolha melhor para você que quer tocar esse tipo de música. É muito comum que o gaitista de gaita diatônica tenha muitas gaitas e quando ele sai para tocar, ele leva várias gaitas com ele para tocar. Isso porque a gaita diatônica ela é afinada em uma escala específica, um tom específico. Nós vamos começar com a gaita diatônica em dó. É a gaita que vem o C aqui escrito nela. E isso é tudo que você vai precisar para estudar todo o conteúdo que eu passo para os meus alunos. A gente sempre usa a gaita em dó e se você quiser usar outras gaitas depois você pode também. Essa gaita tem uma história com blues. Ela também é chamada de gaita blues. Depois foi incorporada no rock, no folk, no reggae, como eu falei antes. É uma gaita com 10 furos e cada um desses furos tem uma nota soprada e uma outra nota aspirada. Além disso, ela possui algumas notas escondidas que a gente acessa através dos bends. Isso é uma nota que ela dá 2 notas aspiradas aqui, né, nesse caso. Então tem essa técnica específica da gaita diatônica em que a gente acessa outras notas além dessas notas sopradas e aspiradas. Porque sopradas são 10, aspiradas também são 10, uma para cada furo. E a gente tem essas outras notas que a gente vai acessar através dos bends. E essas notas são notas também que estão fora da escala ali do tom principal, a maioria delas. Então isso permite com que a gente saia em alguns pontos específicos da escala principal do instrumento. Então o bend é uma característica muito forte da gaita diatônica, porque ele permite com que a gente pegue essas outras notas que a gente fala que estão escondidas aqui no instrumento, e ele também tem uma sonoridade característica do instrumento, né? Aqui eu tô fazendo bend, ó. Então faz parte da linguagem do instrumento, não só para tocar essas outras notas, como um recurso que traz um som que a gente logo ouve falar, isso aí é uma gaita blues, né? Porém, mesmo fazendo os bends,
Muitas vezes vai ser necessário pegar uma gaita de outro tom para poder tocar uma música específica. Porque mesmo que os bends acessem algumas outras notas, dependendo do tom da música, a gente vai precisar de uma outra gaita para ter todas aquelas notas disponíveis ali para a gente nessa outra gaita. E muitas vezes, quando você quer tocar uma música que foi gravada em uma gaita, para tocar exatamente do mesmo jeito que a gente ouve na gravação, a gente tem que pegar uma gaita do mesmo tom. Então, se alguém gravou uma música com uma gaita em Ré, para tirar aquele som que ele faz no tom original, você vai ter que tocar uma gaita em Ré, porque na gaita em Dó vai soar diferente. Dá para tocar, mas vai soar diferente, então tem que adaptar tudo. Então é por isso que é muito comum a gente ter gaitas de diversos tons da gaita diatônica. Na gaita cromática é um pouco diferente. O que acontece? Ela também vem afinada num tom específico, porém o mais comum é que a gente utilize somente uma gaita cromática afinada em Dó mesmo. Em Dó a gente utiliza essa chave para tocar as outras notas que estão fora da escala de Dó maior. E assim a gente pode tocar qualquer escala, qualquer tom, e assim tocar qualquer melodia que qualquer instrumento execute. A gaita cromática é um instrumento simétrico, em que todas as oitavas, todas as regiões do instrumento possuem as notas dispostas da mesma maneira. Isso difere da diatônica. A diatônica possui uma disposição de notas diferente para cada região do instrumento. Devido a essa facilidade em acessar todas as notas em todas as regiões do instrumento, a gaita cromática foi incorporada em um repertório que se faz necessário utilizar muitas notas que saem do tom principal, né? Como eu estava falando antes, isso acontece no choro, acontece na bossa nova, no jazz, na MPB. Por exemplo, aqui na gaita cromática, um trecho de uma música muito conhecida aqui do Tom Jobim. Aqui ele já passa por todas as notas que tem na ordem. A gente fala que é uma passagem cromática, né? Que é o que dá nome ao instrumento. Isso aqui não está em nenhuma escala específica. Nenhum tom vai vir com todas essas notas desse trecho musical. Mas a gente usa a chave para tocar essas 4 notas que estão na sequência, que não estão em nenhum tom específico. Mas a gente precisa dessas notas para executar muitas melodias da bossa nova, do choro, do jazz. Mesmo que a música esteja em Dó maior, pode esperar que em algum momento alguma outra nota pode surgir ali. Às vezes a música ela segue mesmo dentro do tom, assim, ó. A gente tem alguns casos na MPB que não sai, ele consegue executar a música inteira dentro da escala ali do tom principal. Mas é o que eu falo para meus alunos. A música está num tom, mas pode ser que ela utilize notas de uma escala, uma nota ou outra, de uma escala diferente da que está o tom principal da música. Então a gente acaba acionando a chave mesmo em músicas que estão em Dó maior. A gaita cromática está disponível em diversos tamanhos. Se você for comprar agora, você pode comprar uma com 16 furos, 4 oitavas, que é o modelo que eu estou usando. Mas se você já tiver uma com 12 furos, seria essa, um pouquinho menor, né? Você já consegue tocar praticamente todo o repertório de bossa nova, jazz e MPB. No choro, talvez você sinta falta de algumas notas mais graves que estão presentes nas gaitas de 14 e 16 orifícios. Bom, então essa é a abordagem que eu utilizo para cada uma das gaitas. Na gaita diatônica, para tocar blues, folk e rock, e gaita cromática para tocar choro, bossa nova, jazz e MPB. Se você ainda não tem essa gaita, até o fim dessa aula eu vou te mostrar aonde você vai encontrar uma boa gaita para você praticar e tirar um som de qualidade e facilitar principalmente o seu processo de desenvolvimento no instrumento. Agora a gente vai falar sobre algumas técnicas aplicadas de fato ao instrumento. É muito fácil perceber quem está tentando se virar na gaita sem orientação de um bom professor. Pelo jeito que a pessoa segura o instrumento, a gente já percebe. A empunhadura é algo que vai muito além da elegância para tocar. Na verdade, ela garante que você segure o instrumento de maneira adequada para que você tenha conforto e desempenho. É preciso ter conforto e estar relaxado, porque a gente passa muito tempo com o instrumento na mão ao longo das práticas. Então isso evita com que a gente tenha dores e tensões musculares desnecessárias. Então a empunhadura, ela é uma técnica muito simples, que é simplesmente a maneira como você vai
segurar o instrumento. É um pouco diferente da gaita diatônica para a gaita cromática por causa do tamanho e da função da chave que tem na cromática, e na diatônica a gente consegue fechar o instrumento. Como que a gente vai fazer a empunhadura? Mão esquerda empinça e a gaita encaixa aqui no canto entre o polegar e o indicador. Então a mão esquerda é a que vai segurar de fato a gaita. A mão direita, ela vai encaixar, você pode colocar o polegar aqui do outro lado da gaita, e ela vai encaixar para fechar o espaço aqui de saída do som na gaita. Isso vai fazer com que o som mude também. A gente vai ter uma variação entre som aberto e som fechado e algumas técnicas que usam essa variação. Então, quando eu estou fechando completamente, o som muda um pouco de quando ela está aberta. Para estudar, às vezes você não precisa fechar tanto, porque às vezes fica um pouquinho desconfortável você tocar todo o estudo fechado, mas eu já deixo a mão direita aqui apoiada e ela ajuda também a dar um apoio para a mão esquerda. Geralmente eu pratico também com as duas mãos e toco sempre com as duas mãos na gaita. Geralmente eu pratico com as duas, raramente eu toco com uma, porque aqui eu tenho esse apoio. Então, tem algumas técnicas que a gente vai usar na variação, como o auá, por exemplo, que é algo que a gente vai ver mais para frente. No início você não precisa se preocupar com essas técnicas enquanto você está pegando essas questões como empunhadura ainda, né? Na gaita cromática, o que que muda? Gaita cromática, principalmente quando eu tô com a gaita de 64 vozes, é um instrumento maior, né? 16 orifícios. Então, eu mesmo acho um pouco desconfortável pegar aqui no canto. Quando é de 12 orifícios, até que não fica tanto, porque o instrumento é um pouco menor. Mas eu, de maneira geral, já seguro aqui, mais ou menos no meio da gaita, e a mão direita ela vai ser responsável por acionar essa chave que faz com que a gente mude de nota, né, quando a gente aperta ela. Então, assim como na diatônica, na cromática a mão esquerda também que segura e a mão direita dá um apoio. Nesse caso eu deixo o polegar aqui embaixo e quem vai apoiar, quem vai acionar a chave é o indicador. Então já vi algumas pessoas que seguram assim, isso traz uma dificuldade muito grande no movimento. Isso que eu estava comentando, o pessoal às vezes começa a tocar por conta própria e vai dando o seu jeito, né? Então já começa, mesmo que você não precise usar a chave no início, deixando o indicador aqui posicionado para quando precisar acionar a chave. Então agora que você já está segurando a gaita da maneira correta, a gente vai falar sobre a embocadura. Existem diferentes maneiras de posicionar os lábios e língua na hora de tocar. Essas diferentes técnicas são chamadas de embocadura. A embocadura que eu recomendo iniciar é chamada de embocadura de bico, em que através do molde dos lábios a gente vai fazer o isolamento de cada orifício, fazendo com que a gente toque uma nota só de cada vez. Eu particularmente não gosto muito desse nome, embocadura de bico, porque leva o aluno iniciante a fechar muito os lábios e colocando uma tensão desnecessária. A ideia, na verdade, é isolar o orifício com a menor tensão nos lábios possível. Se você já toca e ouve esse barulho de vento junto com algumas notas, você certamente está errando na embocadura. Esse barulho de vento. Não sei se você conseguiu perceber daí, mas quando eu toco a nota pura, sai esse som. E quando eu aperto muito a embocadura, vaza ar. Então é esse vazamento de ar que eu quero te ensinar a corrigir através da embocadura. Isso é um problema que acontece em função da pressão demasiada aí nos lábios, porque aperta muito tentando isolar o orifício, com essa ideia de que é muito pequeno, né? O espaço para a gente tocar uma nota só. Então a gente vai tentar fazer essa mesma técnica com os lábios mais relaxados. Agora então eu vou ensinar algo que vai mudar o seu som para tudo que você toca. Além de conseguir tocar as notas e sequências delas, a gente vai buscar também melhorar a qualidade do nosso som. A mesma gaita ela pode dar um som muito ruim e um som muito bom, se for uma gaita boa, claro. Mas o som muda muito de acordo com a nossa técnica. Então, se você ouve esse som de ar vazando, você vai implementar o que eu vou te ensinar aqui, até com que você ouça o som da sua nota pura, como eu mostrei a diferença ali naquele momento. Isso vai trazer um ganho de sonoridade em tudo que você já toca. Então, sempre que você ouvir
barulho de ar vazando enquanto está tocando. Pensa nisso aqui que eu vou te ensinar agora e você vai aplicar para melhorar a sonoridade que você está tirando no instrumento. Então a primeira coisa é que você vai evitar fazer a embocadura sem a gaita na boca. Você não vai fazer o bico para depois colocar a gaita na boca tentando pegar a nota isolada. Enquanto você está aprendendo, eu quero sempre no início da sua prática, do seu estudo, você coloque os lábios relaxados na gaita, deixando com que eles cubram a maior parte da gaita possível. Você vai mirar o 4 no meio aqui, que vai dar a nota dó quando a gente sopra. Enquanto você sopra, você vai tentando reduzir essa área dos seus lábios, reduzindo aqui lateralmente até que sobre só a nota dó. Quando sobrar só uma nota, você para de apertar. Por quê? Entre esse espaço que sobra só uma nota e até o lugar que eu consigo apertar mais essa embocadura de bico, tem muito espaço. A gente olha e vê que é um buraquinho pequeno, mas dá para manejar isso de diferentes formas. Então, quando eu tiro a gaita da boca fazendo a embocadura certa, você vê que eu não estou fazendo um bico que também isola a nota, mas o som muda, né? Aqui eu estou fazendo errado e aqui eu estou fazendo da maneira correta com o que eu estou ensinando para vocês. Então isso na cromática e na diatônica é do mesmo jeito. Na cromática você pode mirar aqui, tanto no... Faz no 6 para não ter erro, que é o Mi. O 6 está... de um lado é Dó e do outro é Sol. Mira o 6 no meio. Até sobrar a nota isolada. Então a embocadura é isso, você vai tentar fechar. Enquanto toca, se tiver na dúvida, se está sobrando uma nota só, pode tampar aqui com os dedos. Esse som que eu quero. Até sobrar essa nota só. E lembra sempre, se está vazando ar, é porque provavelmente você está pesando um pouquinho nessa tensão muscular. Muitos alunos, no início, reclamam comigo que estão sentindo dor nas bochechas e na região dos lábios e bochechas. Rapidinho eles sentem esse cansaço muscular e não é para isso acontecer. E aí o que eu falo para eles é o seguinte, o erro é que você ainda está com a boca dura. Então, enquanto você estiver com a boca dura, vai sentir tensão muscular, você vai colocar tensão onde não precisa e vai cansar a musculatura muito rápido mesmo. Na verdade, através da técnica, a gente vai aprender a isolar a nota enquanto relaxa os lábios o máximo possível. E aí, depois que você está conseguindo isolar, a gente vai trabalhar o ar. O ar que a gente utiliza para tocar a gaita, tanto para dentro quanto para fora, é um ar quente. A gente fala, não é um ar que vem com pressão daqui, das bochechas. É um ar que passa pela garganta, é aquela baforada. Então, você vai fazer isso, esse ar passar pela gaita, enquanto você isola a nota aqui. Se eu soprar muito forte, a embocadura está até boa, mas acontece isso com som. Eu estou colocando uma pressão do ar que não é o que funciona para a gaita. Para outros instrumentos de sopro, eles realmente utilizam um ar com muita pressão. A gente não. Lembra que é ar quente, bem suave. Na diatônica e principalmente na cromática, se colocar muita pressão, vai ter nota que não vai nem sair. Assim, nota no extremo agudo ali, às vezes no grave também. Elas não saem se a gente utiliza esse ar com muita pressão. E se você sente falta de ar enquanto toca, saiba que você não está sozinho. Praticamente todos os meus alunos, eles passaram por isso no início. Passaram por esse momento de sentir uma sensação de estar sufocado ali, de não ter ar. Muita gente acha que não tem fôlego suficiente para tocar, o que geralmente não é verdade. O que acontece com mais frequência é não saber utilizar corretamente a própria respiração para tocar. De maneira geral, a gente respira mal no nosso dia a dia, com uma respiração curta e às vezes muito alta, que faz com que a gente tenha menos espaço para encher os pulmões. Outro erro comum é que na hora de começar a tocar alguma música ou exercício, a tendência é de encher os pulmões no limite para começar. Eu sempre falo para os meus alunos que não dá para começar com o tanque cheio, porque a gente vai
ter que colocar ar para dentro também na gaita. E isso faz com que você, se você enche os pulmões para começar, se você tem uma nota aspirada já no início, você às vezes já fica sem espaço. Então, o que eu ensino para eles é a técnica do meio tanque, que resolve boa parte dos casos, que é... Você vai encher, mas você vai encher só um pouquinho aqui, para você ter ar suficiente para tocar notas sopradas, mas se você precisar, você ainda tem como colocar ar para dentro para tocar as notas aspiradas. A gaita é diferente de instrumentos de sopro que tocam só com ar para fora. A gente toca com ar para fora, mas também com ar para dentro. Então lembra de começar ali só com meio tanque para você ter espaço para colocar ar para dentro nas notas aspiradas. Então agora que você já sabe segurar a gaita direito, você já sabe fazer a embocadura para tirar o melhor som do instrumento enquanto isola uma nota, já entendeu como administrar o ar também, vamos aplicar num lance musical super interessante. A gente vai começar pela diatônica e daqui a pouco eu vou passar umas dicas de cromática que vão mudar o jeito que você enxerga o instrumento. Na gaita diatônica é o seguinte, como eu disse, essa gaita também é chamada de gaita blues, então eu vou ensinar para vocês uma escala que é a escala característica do blues. O primeiro passo para você começar a tirar um som blues é saber esse conjunto de notas que a gente chama de escala, que vão fazer parte desse contexto musical. Vou tocar um pouquinho aqui só para você entender o que eu estou falando. Então aqui eu estou aplicando a escala pentatônica blues de Ré menor. Vamos por partes, né? O que é pentatônica? Penta vem de 5. Então, 5 notas, Ré, Fá, Sol, Lá e Dó. Essas são as notas da pentatônica. Pentatônica blues, porque a gente vai adicionar uma nota no meio dessas 5 que ficou conhecida como Blue Note, ou nota blue, que fez com que a pentatônica, que é uma escala que é usada ao redor do globo nas diversas culturas musicais, viesse a ter tanta identidade dentro do blues. É a pentatônica com mais uma nota. Para tocar essa nota, a gente vai ter que fazer o bend. Então, para quem faz o bend, se for o seu caso de fazer o bend, você vai fazer a pentatônica blues. Se você ainda não fizer o bend, não se preocupa, é uma técnica que a gente demora um pouquinho para aprender, então você vai fazer a pentatônica de Ré menor e depois, quando você aprender o bend, você aplica nessa pentatônica. Então, Ré, 4 aspirado, Fá, 5 aspirado, Sol e Lá, 6 soprado e aspirado, e a escala fecha no 7, que é o Dó soprado. Então, ela soa isso aqui, ó. Ré, Fá, Sol, Lá, Dó. A gente pode colocar o Ré no 8 aqui, para fechar a escala no Ré, que é a nota que a gente começa e termina. Então vamos fazer devagar, de Ré a Ré. Beleza, se você já faz o bend, você vai colocar esse bend do 6, que é o Lá bemol ou Sol sustenido, tanto faz, é a mesma nota, não se preocupa com isso agora, entre o Sol e o Lá. Então na ida coloca depois do Sol e na volta coloca depois do Lá. E agora eu vou voltar. Sim, é uma escala que tem 6 notas, mas a gente ainda vai chamar de pentatônica. E tem mais, o Ré, que a gente repete, nota repetida não conta como uma nota a mais, beleza? Então, a gente continua contando como pentatônica se a gente tiver notas repetidas. Se tocar todas elas de novo, a gente continua contando uma nota com 5 notas. Pentatônica blues, a gente vai adicionar aí esse Lá bemol. Então, só de colocar uma rítmica mais interessante, já começa a soar mais blues, ó. Aqui eu estou repetindo as notas, né?
e subindo e descendo a escala na ordem da própria escala mesmo. Então, uma escala que traz muitos recursos para a gente dentro do blues. Naquele momento que eu mostrei antes de ensinar, toquei só essas notas também, fazendo frases que compõem esse universo do blues. Além de você poder usar nos seus solos, nas suas improvisações, diversos blues vão ter a melodia toda dentro dessa escala. Então, você aprendendo uma escala, nesse caso, uma escala que é bem característica do blues, você vai ter já uma noção de onde que vão circular as melodias quando você estiver tocando um blues em Ré menor. A gente está usando a gaita em Dó e aplicando, sim, na escala de Ré menor. Então, você vai poder tocar músicas em Dó e músicas em outros tons também com a gaita em Dó, que é o caso que a gente está fazendo um blues em Ré menor. E agora, na cromática eu vou mostrar uma coisa que faz com que você tenha uma compreensão do instrumento completamente diferente. Muita gente começa a tocar a gaita cromática, mas acaba tocando como uma gaita em Dó, porque não sabe muito bem como usar a chave, onde usar a chave, como tocar em outros tons. Para você acessar outras escalas, você vai precisar usar a chave em algum momento. Por quê? Só a escala de Dó maior é a escala que não usa a chave, é a única escala que não tem notas com acidente, que a gente fala, a escala com notas naturais. As notas naturais, tenho certeza que você já está familiarizado com elas, que são as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Com certeza você já ouviu o nome dessas notas aí várias vezes ao longo da sua vida e ao longo dos estudos musicais também. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quais notas que existem além dessas outras notas? Existem outras 5 notas. E aí a gente vai fechar o que a gente chama de escala cromática quando a gente toca essas outras 5 notas. Então, ao todo, a gente vai ter 12 notas. O que é a escala cromática? A escala cromática é a gente tocar, além dessas 7 notas naturais, essas outras 5 notas que vão se inserir aí entre algumas dessas notas naturais. É mais fácil pensar aonde que não tem essas notas com acidente entre notas naturais. Entre o Mi e o Fá não tem nenhuma nota, e entre o Si e o Dó também não tem nenhuma nota. Entre o Mi e Fá, elas já estão conectadas pelo que a gente fala que é a menor distância musical, que é a distância de meio tom. Então, do Mi para o Fá não tem nenhuma nota, e do Si para o Dó também não. Entre todas as outras notas, a gente vai ter uma nota que a gente fala que é uma nota com sustenido, uma nota com acidente. No caso, a gente vai pensar no sustenido. Você já deve ter ouvido também falar em sustenido, bemol. E se você não sabe o que é isso, bem, vamos entender esse conceito agora. O sustenido, o que ele quer dizer? Dó sustenido, ele está meio tom acima do Dó. Então, a gente tem na sequência Dó, Ré. Entre as duas notas, tem uma outra nota aqui no meio, que é isso que a gente vai chamar de Dó sustenido. E foi isso que eu falei que não tem entre o Mi e o Fá e entre o Si e o Dó. Não tem nenhuma nota ali, mas entre o Dó e o Ré tem o Dó sustenido, entre o Ré e o Mi tem o Ré sustenido, entre o Mi e o Fá não tem, entre o Fá e o Sol tem o Fá sustenido, entre o Sol e o Lá tem o Sol sustenido, ou seja, está acima do Sol, entre o Lá e o Si tem o Lá sustenido, e entre o Si e o Dó não tem nenhuma nota. O que isso importa para a gente? Quando a gente for tocar todas as notas na ordem do que a gente chama de escala cromática, que é o que deu o nome ao nosso instrumento, gaita cromática, então a gente tem que entender esse conceito para poder tocar na gaita. Quando a gente for tocar essas 12 notas, tá soprando Dó, apertou a chave, ele vira Dó sustenido. Tá aspirando Ré, apertou a chave, vira Ré sustenido. Então, antes de tocar a escala cromática, vamos tocar a escala de Dó primeiro. Vamos tocar aqui do 5 ao 9. 5. Soprou é Dó, aspirou é Ré. 6. Soprou é Mi, aspirou é Fá. 7. Soprou é Sol, aspirou é Lá. No 8, a gente vai só aspirar o Si. Então, do Lá, que é aspirado, você vai sair para o Si, que também é aspirado, no 8, e vai soprar o Dó no 9. Então vamos fazer essa escala comigo aqui devagar, escala de Dó maior. Do 5 ao 9, escala de Dó maior, ou seja, escala com todas as notas naturais.
Vamos tocar mais uma vez, só para firmar. Beleza, fizemos a escala de Dó maior. Então agora a gente vai fazer a escala cromática, apertando a chave em todas as notas, menos no Mi e no Si. Então, escala com 12 notas. Toquei 13 porque cheguei no Dó, repeti o Dó, né? Vamos fazer mais uma vez, escala cromática. Então, por que que isso muda a vida do gaitista de gaita cromática? Porque para tocar qualquer outro tom na gaita, a gente vai precisar acionar a chave em algum momento. E quando a gente muda de tom, a gente enxerga a escala tentando enxergar aonde que estão as notas com acidente, aonde que estão, por exemplo, essas notas com sustenido dentro desse tom que você vai tocar. Então, por exemplo, você vai tocar em Sol maior, e aí eu te digo o seguinte, Sol maior são todas as notas naturais, com exceção do Fá, que vai ser um Fá sustenido. Então vai ser Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá sustenido. Então, você já cria um mapa de como que é aquela escala no instrumento e você já consegue achar qualquer outra nota no instrumento. Então, isso abre a porta para você começar a aprender os outros tons. Então, vou tocar aqui a escala de Sol maior. Vou começar no Sol, vou tocar todas as notas naturais, menos o Fá. Substituo o Fá natural pelo Fá sustenido. Então, para qualquer outro tom que a gente for tocar, que não o Dó maior, a gente vai ter acidente em alguma ou algumas notas. Treinando a escala cromática, treina ela e tenta memorizar, visualizar onde estão essas notas no instrumento. Quando você for aprender um outro tom, você vai ver que rapidamente você vai achar essa outra escala na gaita e isso vai fazer o seu desenvolvimento no instrumento ser muito mais rápido e muito mais completo. Essencial para tocar a gaita cromática que a gente comece a entender essa disposição das notas na gaita e na música, né, de uma maneira geral. Uma área que sempre me chamou a atenção foi a relação da música com o nosso organismo, nosso cérebro e saúde de maneira geral. A música tem diversos efeitos positivos na nossa saúde, alguns benefícios colhemos como ouvintes e vários outros através da prática musical, tocando, né? Quando a gente ouve uma música que a gente conhece, a gente libera dopamina na expectativa do clímax da música. A dopamina é um neurotransmissor associado, entre outras coisas, à motivação e à atenção. Quando a gente toca junto com outras pessoas, especialmente quando improvisamos, nosso cérebro libera ocitocina, um hormônio associado a empatia, confiança e relacionamento. Outra relação que tem entre a música e o nosso organismo é quando realizamos atividades musicais em grupo. Isso diminui os níveis de cortisol no nosso organismo, o que, em consequência, diminui, por exemplo, a nossa sensação de dor. Quando estudamos música, uma estrutura no nosso cérebro chamada corpo caloso, que é a que faz a conexão entre os hemisférios do nosso cérebro, ela se desenvolve e aumenta de tamanho. Com isso, a gente aumenta a velocidade com que as informações cruzam de um hemisfério do cérebro para o outro, criando novas rotas para essa atividade. Isso cria na pessoa uma capacidade de resolver problemas mais rápido e de maneira mais criativa. Um aprimoramento nas atividades de planejamento, estratégia e atenção aos detalhes. São muitos os benefícios do estudo da música na nossa saúde, como prevenção de Alzheimer e o nosso caso da gaita, a gente melhora a nossa capacidade pulmonar e respiratória. Então, além de todo esse prazer que a gente sente, né, tocando o instrumento, dessa questão social que a gente conhece novas pessoas, é ainda mais incrível que a música ela tenha tantos efeitos na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida mesmo, né? E agora eu quero explicar para vocês como
funciona o método Hilton? Eu falei para vocês que eu desenvolvi um método de estudo e de aprendizagem que eu venho aplicando com os alunos há alguns anos, que é a base da Escola Harmônica Online. O método Hilton ele faz com que os alunos da Harmônica Online se desenvolvam de uma maneira completa. Como que funciona o método Hilton? Bom, primeiro, o que é Hilton, né? Hilton, na verdade, é uma sigla para repertório, improvisação, leitura, técnica e ouvido. Esse método tem o objetivo de desenvolver como músico ou musicista de maneira completa. Reproduzir uma melodia é somente uma parte do processo que acontece no corpo e na cabeça de um músico enquanto ele está tocando uma música. A minha ideia não é que você decore números e sopre ou aspire simplesmente porque estava escrito em uma tablatura dessa maneira. Eu, inclusive, utilizo a tablatura para alavancar o seu impulso inicial no instrumento, tanto na cromática quanto na diatônica, mas eu ensino os alunos a perceberem além disso. Algo que ouço com muita frequência dos meus alunos mais antigos é que eles hoje escutam música de uma maneira diferente. Isso porque eu trabalho a percepção musical dentro do processo de aprender um instrumento, o ouvido. Através dos meus cursos, você, seguindo pelas aulas, apostilas e realizando as práticas recomendadas, você vai naturalmente articular esses 5 pilares: repertório, improvisação, leitura, técnica e ouvido. Tudo está ligado ao primeiro pilar que considero muito importante sempre estar no nosso radar como músico, o repertório. É através do repertório que você vai conseguir se comunicar com outros músicos. Quando você encontra uma pessoa que toca as mesmas músicas com você, é natural que isso favoreça a conversa musical entre vocês. Dessa maneira, quando estudamos improvisação, ela vai ser aplicada no contexto do seu repertório. Qual a linguagem de improvisação nesse estilo de música que você está estudando? Que tipo de escala se usa? Onde improvisar nesse repertório? São questões importantes para criarmos as nossas ideias sem fugir de um contexto que já está estabelecido, né? E soarmos dentro do que estamos fazendo ali, dentro daquele estilo. Improvisar no blues, por exemplo, é bem diferente de improvisar no choro. Além disso, muitos pensam que a improvisação é um tema muito avançado. É claro que a gente necessita de ferramentas para poder se comunicar através da música, ainda mais criando em tempo real, né? Que é o caso da improvisação. Mas eu acredito que a improvisação pode ser incorporada tão logo o aluno tenha dominado alguns conceitos básicos da técnica e da teoria. Então a teoria está sempre articulada com tudo que a gente estuda no instrumento. Terceiro pilar, a leitura. É algo que abre portas para nós como estudantes de música e como músico. Aprender a ler partitura nos dá acesso a um acervo infinito de músicas escritas. São séculos de músicas sendo escritas em partitura. Se a gente se prende na tablatura, a gente fica restrito ao pouco que alguém interessado no nosso instrumento transcreveu, já que é diferente. Uma tablatura para gaita cromática já nem funciona para gaita diatônica, né? Então, já a partitura, a gente pode ler, tocar, né? Ler e tocar na gaita é uma partitura que foi escrita para violino, flauta, voz. São dezenas de songbook da música brasileira, por exemplo. Cada um, muitas vezes, com uma centena de músicas. Então, assim fica muito mais fácil crescer o seu repertório. Desde o início do curso, eu implemento a partitura. Eu coloco junto da tablatura para que os alunos possam ir se familiarizando com essa forma de linguagem. Além dos cursos voltados para instrumento, você pode fazer também os cursos em que eu ensino a leitura da partitura e decodificação dos sinais. É uma linguagem complexa, mas não é difícil. Próximo pilar é a técnica, é um elemento maravilhoso dentro do estudo de um instrumento. Muitas vezes é tão interessante esse desenvolvimento motor das nossas habilidades que muitas vezes acaba engolindo o músico nos seus estudos, o tornando obcecado por conseguir desenvolver as habilidades necessárias para tocar com maestria um instrumento musical. Eu adoro o estudo da técnica e vou passar todos os caminhos para você desenvolver as técnicas que eu domino na gaita. Porém, eu sempre tomei esse cuidado de fazer a técnica servir à música. A técnica ela serve para quê? Ela serve para que a gente seja capaz de tocar o que a gente deseja no instrumento. É isso. Então, seja o que ouvimos em uma gravação ou na nossa cabeça, no caso de criar um solo,
compor uma música ou, por exemplo, improvisar, né, como a gente estava falando. O meu estudo da técnica sempre se conecta com as coisas que eu estou estudando, com as coisas que eu estou tocando. Então, o meu estudo técnico sempre visa me expressar melhor nas músicas que eu estou trabalhando. E é dessa forma que você vai trabalhar dentro do meu método, dentro do método Hilton. O último pilar é o do ouvido, a percepção musical. Nesse ponto, é possível trabalhar até mesmo sem o instrumento, conduzindo você a ouvir elementos dentro de uma música que muitas vezes podem passar despercebido. Desenvolver o ouvido é cultivar a matéria-prima da sua música. Nós tocamos a partir do que nós ouvimos. Então, ao longo dos cursos, você vai começar a perceber melhor a instrumentação das músicas, entender sobre o que é ouvir melodia, harmonia, ritmo, o que cada um está fazendo ali dentro da música, até que você comece a tirar músicas de ouvido. Isso traz liberdade para o músico tocar o que quiser. Quantas músicas eu já precisei tirar de ouvido porque não tinha partitura? Eu até perdi a conta já. Tem muita partitura escrita, mas tem muita música que ninguém transcreveu ainda. Então, principalmente músicas novas, elas não estão escritas em partituras. Desenvolver o ouvido vai ampliar seu repertório e mudar a forma como você improvisa. Ao longo do curso, você vai perceber que o conhecimento musical e intimidade com o instrumento são ferramentas que te facilitam a tirar músicas de ouvido. Depois que você descobre o mapa, que é o método, né, você vai passar por um processo de desenvolvimento das suas habilidades. Ao longo da sua jornada dentro do Harmônica Online, eu criei os estágios de evolução. Cada estágio você vai aprender um conceito diferente. Então, como são os estágios de desenvolvimento na Harmônica Online? O primeiro deles é o boca dura. O boca dura que a gente já falou desse estágio aqui, que é quando você pegou a sua gaita e você ainda não consegue fazer aquela posição dos lábios que favorecem a sua sonoridade, ainda vaza ar, você já está começando a conseguir tocar uma sequência de notas, mas o som ainda não está legal, então você começou a tocar a sua primeira música, mas ainda com dificuldade ali, e está desenvolvendo então essa técnica do sopro correto, da embocadura, da sua sonoridade, para você conseguir extrair uma sonoridade legal do seu instrumento. Então esse é o primeiro estágio. Então, passando desse estágio em que você deixa de ser um boca dura, o próximo estágio é o sopro de brisa. O que é o sopro de brisa? Bom, sopro de brisa, você já aprendeu a respirar corretamente no instrumento, você já entendeu como que você usa o ar para você não se cansar tocando gaita. É uma coisa que não é para acontecer a gente ficar cansado enquanto a gente toca o instrumento. Suas bochechas já não doem mais, você já consegue tocar algumas músicas, a sonoridade do seu instrumento já começa a se desenhar melhor ali, você já consegue eliminar aquele vazamento de ar, você consegue tocar as notas graves na gaita cromática, as notas agudas, o orifício 2 da gaita diatônica que dá problema, você começa a desenvolver ali os seus primeiros bends também na gaita diatônica. Na gaita cromática você já começa a dominar algumas escalas musicais, você já saiu daquele momento em que você só toca a gaita sem apertar a chave. Então, esse é um momento em que você está construindo já a sua técnica, a sua base técnica e compreendendo fundamentos musicais que você já vai incorporando na sua música, como escalas maiores, tons maiores, tocando em outros tons na escala cromática, aplicando escalas blues na gaita diatônica, tocando blues em outros tons com a gaita em dó, tocando em sol maior, tocando em ré menor, fazendo o blues na posição que a gente chama de cross harp, quando a gente faz aqui na segunda posição em sol maior na gaita em dó. Então você começa a ter elementos musicais que você já está aplicando no seu instrumento, você já deixou de lutar ali, né, para conseguir executar as notas no instrumento, e você já está curtindo aí as suas primeiras músicas sem aquele esforço absurdo para conseguir tocar. Então, depois do sopro de brisa, você vai para o próximo estágio, que é dos pulmões de aço. Bom, esse estágio é muito interessante porque o ar ele já deixa de ser um problema para você tocar o instrumento. Você já aprendeu a equilibrar o ar que entra e o ar que sai, e isso é super interessante na gaita, que a gente toca tanto soprano quanto aspirando, e que você pode ter melodias muito longas no instrumento e que você vai aprender a administrar essa entrada e saída de ar, que você vai perceber que você pode tocar melodias que não tem nem pausa, que não tem nem um intervalo para você respirar, e você consegue tocar essas melodias
sem parar. Além dessa parte técnica, né, que você vai ficar muito à vontade para tocar no instrumento, que a embocadura já está relaxada, você já está preciso no instrumento, você já vai ter um repertório com várias músicas. Como eu falei que a gente vai seguindo no método Hilton, você não avança sem aprender música, você vai incorporando muitas músicas no seu repertório. Então, quando você chega nos Pulmões de Aço, é porque você já está com um repertório muito interessante de músicas. Na gaita cromática, tocando várias músicas da MPB, muitas músicas brasileiras, que são músicas de verdade. A gente aprende sempre com músicas de verdade, boas de ouvir, boas de tocar. E na gaita diatônica você vai estar fazendo vários bends, você vai estar improvisando e fazendo vários temas de blues. Dentro do meu curso de gaita diatônica, eu escrevi vários temas de blues para você ir adicionando aquela forma tradicional de blues 12 compassos que você pode improvisar a partir desses temas que você vai aprendendo. Você vai começar a ter familiaridade com a partitura e na gaita cromática você já vai ter uma liberdade de tocar em diversos tons. Então, para todos os estágios de evolução, você vai trazer com você não só essa evolução técnica, mas você vai trazer também o seu conhecimento, o seu desenvolvimento da sua compreensão musical, do seu repertório, tudo isso vai vir junto. E o último estágio de desenvolvimento, quando você estiver já super avançado no desenvolvimento da gaita, que você vai se tornar o mestre dos ventos, que você vai saber tocar a sua gaita cromática em qualquer tom. Você vai ter um repertório de mais de 15 músicas, você já vai estar pronto para fazer uma apresentação musical. Você vai ter conhecimento suficiente para você ler e aprender uma música através da partitura, para aprender as músicas que você tem vontade através da partitura. Você vai começar a tirar músicas de ouvido com mais facilidade. Você vai na gaita diatônica já ter dominado todos os bends aspirados e soprados e aplicando esses bends dentro de contextos de escala, improvisação, repertório. E a partir desse estágio você vai estar em plenas condições de montar o seu projeto musical para fazer as suas apresentações, para você poder tocar com seus amigos, para poder dar canjas e tocar em jam sessions, para você interagir com os músicos que você já gosta de ouvir. Agora eu quero mostrar para você como que é a nossa escola harmônica online. Eu quero que você veja como que você vai encontrar os cursos a partir do momento em que você fizer a sua inscrição. Eu particularmente estou muito feliz que agora os alunos que entram na nossa escola, eles vão poder assistir e ter acesso a todos os cursos. Antes, os alunos escolhiam entre diatônica e cromática. Aqui você vai poder estudar tanto diatônica quanto cromática na medida que você for se desenvolvendo. E então a gente tem aqui, para quem nunca tocou nada, você vai ter o curso de iniciação à gaita diatônica e também um curso de iniciação à gaita cromática. Vamos abrir aqui só para você ver um pouquinho das aulas, como que você vai encontrar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de iniciação à gaita diatônica. Essa gaitinha aqui que também é... Então essa aqui é a primeira aula de introdução e aí você tem todas essas aulas aqui disponíveis só desse curso de iniciação. Então para quem entrou do zero, já vai ter aqui 8 aulas para poder aprender as técnicas básicas do instrumento, além, claro, dos PDFs e materiais de apoio que a gente já produziu e estão disponíveis aqui para você. Vamos ver uma outra aula aqui. Seja bem-vindo à nossa 6ª aula de iniciação diatônica. Agora que você já praticou diversos exercícios no instrumento, você já está conseguindo trocar o ar enquanto mantém a embocadura, se deslocar para pegar a nota vizinha, tocar a escala de dó, tanto ascendente quanto... Então, para cada curso, você vai ter o material organizado aqui em aulas. Ó, e você tem iniciação à gaita cromática, que também é para quem nunca tocou nada, ou para quem está no comecinho ainda, né? Todos esses cursos de iniciação, você já aprende músicas. Tem o programa de 100 dias na gaita diatônica. Nesse programa de 100 dias você vai aprender os fundamentos do blues, do rock na gaita, aprender os seus primeiros bends, começar a aplicar improvisação na gaita diatônica. É um curso bem musical esse, em que você já sai tocando músicas, pronto para tocar com outros músicos.
gaita cromática iniciante, em que você vai começar a aprender sobre como usar a gaita em outros tons, as primeiras escalas, além da escala de dó maior, entender sobre a utilização da chave. Oficina de bends, também de gaita diatônica esse curso, um curso bem técnico em que eu ensino você a fazer e aplicar todos os bends da gaita diatônica, tanto os bends aspirados quanto os bends soprados. É um curso em que ele vai refinar a sua técnica e te mostrar como aplicar essa técnica num contexto musical. Oficina de bends, a gente tem aqui gaita cromática intermediário, gaita cromática avançado, choro 1 e choro 2, são 2 cursos de choro para gaita cromática, harmonia e improvisação, tudo isso aqui a gente aplicando conceitos musicais de harmonia, né, de teoria de escalas, acordes, dentro de um repertório de bossa e jazz, que a gente tem o curso do Manual da Gaita Cromática, que é um dos principais referenciais teóricos que a gente usa aqui ao longo do curso. É um livro que você vai utilizar muito ao longo de vários outros cursos, então ele está aqui também explicadinho, tópico por tópico, e além disso, notação musical para você aprender e dominar a leitura de partitura e o curso de percepção musical para você começar a tirar música de ouvido. Então, alguns desses cursos são sequenciais e outros não têm nenhum pré-requisito. Então, mesmo sendo um boca dura, você pode entrar e escolher alguns cursos iniciantes para você fazer. Se você já for um sopro de brisa, você vai ter outros cursos que você pode acessar. Então, de acordo com o seu nível dentro da nossa escola, você vai escolher determinados cursos para você acessar. Você vai ter acesso a todos eles a partir do momento que você se tornar um aluno da escola, mas você vai executando de acordo com o seu nível no instrumento e na música também. Então, o Harmônica Online é uma escola de gaita cromática e de gaita diatônica para todos os níveis. E aí aqui dentro, a partir do momento que você ingressar, você também vai ter acesso ao vídeo em que eu explico e te indico gaitas de diferentes marcas e modelos para você poder adquirir uma boa gaita que vai te ajudar no estudo e vai te auxiliar a tirar um bom som no instrumento. Então esse aqui não é um conteúdo que vai ficar aqui parado e você vai acessar e vai ser sempre isso aqui na escola. Esse conteúdo está vivo, a gente está sempre fazendo atualizações. E como que são feitas essas atualizações? Eu vou continuar abrindo novos cursos de acordo com a necessidade e com o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, à medida que você for se desenvolvendo e a gente perceber que você precisa de um curso específico de blues, um curso específico de improvisação na gaita diatônica e perceber que é isso que vai fazer você dar o próximo passo no instrumento, a gente vai abrir cursos que vão contribuir para o seu processo e para você continuar se desenvolvendo como um gaitista completo dentro da nossa escola. Se fosse só isso, já estava bom, porque foi dessa maneira que todos os alunos que fizeram os meus cursos aprenderam, através dos vídeos e apostila. E isso já é muito material para conseguir se desenvolver. Mas eu resolvi expandir e aproximar o contato que você pode ter comigo, para que você possa tirar dúvidas e que eu possa te ouvir com mais frequência. Para isso, o que você vai ter ainda de bônus a partir do momento que você fizer parte da nossa escola? A gente vai ter uma aula semanal no Zoom, ao vivo, em que eu vou me encontrar com você e com os seus colegas, então a gente vai poder interagir enquanto turma também, a gente vai poder se conhecer, criar essa relação com o grupo, que eu acho que fortalece muito o desenvolvimento de quem está estudando, ter esse suporte de quem está passando por algo semelhante que você está passando no momento. Então, toda semana a gente vai se encontrar seguindo um calendário anual que você vai ter acesso assim que você entrar. Toda semana a gente vai se encontrar para poder trocar essa ideia, eu passar algum conteúdo também que eu queira passar naquela semana para os alunos, e você ainda vai ter como tirar dúvidas e mandar os seus vídeos através dos nossos grupos de WhatsApp. Você vai ter suporte pelo WhatsApp, tanto técnico quanto musical. Então, qualquer dúvida que você tenha com relação a acesso de vídeos, apostilas, não está conseguindo fazer o login, tudo isso a gente vai conseguir te orientar por ali também com a nossa equipe técnica, e você ainda vai poder tirar dúvidas musicais comigo e com os monitores. Além disso, ainda enviar vídeos, você tocando, e essa parte eu acho muito importante para que eu possa assistir e te dar retorno do que você pode
aprimorar dentro daquilo que você está estudando. Seja música que você esteja praticando ou exercícios. Eu sempre passo muitos exercícios para os alunos treinarem no instrumento, então muitas vezes eles gravam e mandam para mim e aí eu acabo corrigindo um detalhe ou outro que vai fazendo toda a diferença ali no seu desenvolvimento. Ao final de cada semestre, a gente vai fazer um vídeo no mesmo estilo que você assistiu os meus alunos tocando, em que eles enviam para mim os vídeos tocando uma música que a gente escolher. Cada semestre vai ter uma música para cromática e uma música para diatônica, e a gente vai fazer aquele vídeo todo mundo tocando junto para a gente poder compartilhar com as pessoas que a gente gosta. É algo que cria um registro da gente junto, a gente pode mandar para os nossos amigos, familiares, para eles sentirem como que a gente está tocando, e isso a gente ainda cria essa relação com os nossos colegas de poder tocar uma música junto. Agora eu quero que você se imagine tocando gaita, num lugar que você gosta, numa praia, numa cachoeira, em casa, num dia que você fica sozinho. Imagina você tocando a música que você gosta com seus amigos. Tem algum amigo que toca violão? Imagina como não seria legal você se encontrar com ele para poder fazer um som. A música é algo que propicia tantos momentos prazerosos para mim que a lista ficaria muito longa aqui se eu fosse compartilhar isso com você. Mas são esses momentos especiais, tanto sozinho quanto com os meus amigos, assim, que eu acho que a música traz essa possibilidade de você passar um dia inteiro sozinho em casa, curtindo o próprio som, se aprimorando, tocando músicas que você gosta de ouvir. Se você gosta de ouvir música, eu vou te falar um negócio, tocar é muito melhor. Ouvir já é maravilhoso, mas tocar é 1000 vezes melhor. Então você sozinho, você já pode ter momentos muito bons com o instrumento, e você ter esses momentos com os seus amigos, você cria uma outra conexão com as pessoas que você já conhece, com as pessoas que você gosta. E quanto que valeria toda essa conquista, você poder ter esses momentos prazerosos, você consigo mesmo e seu instrumento, e com seus amigos e pessoas que você ainda venha conhecer através da música. Eu venho ensinando pessoas a tocar gaita já faz muitos anos, e até então, para as pessoas poderem acessar os meus cursos, cada curso era vendido separadamente. E agora com o Harmônica Online, todos os cursos estão centralizados na nossa escola e você vai poder ter acesso a todos eles a partir do momento que você se tornar aluno da escola. Quando eu vendia separado, se eu fosse vender para você agora só o curso de iniciação à gaita diatônica, ele sairia pelo valor de R$ 197. O iniciação à gaita cromática também, o mesmo preço, R$ 197, só para acessar o curso de iniciação à gaita cromática. O programa de 100 dias é vendido por R$ 397. O oficina de bands, cromática intermediário, cromática avançado, choro 1, choro 2, harmonia e improvisação, cada um desses cursos eu vendo por R$ 497. Isso dá um total de R$ 4.170. Sem falar no pacote de play along de clássicos de MPB, jazz, blues, rock. Só esse pacote de play along também seria vendido separadamente por R$ 497, mais transcrições de exercícios e músicas para partitura e tablatura que eu mesmo fiz. Isso daria com certeza mais de R$ 397 se a gente juntar o volume de transcrição que tem, é muito grande ali dentro do curso. Além disso, você vai ter grupo de suporte para tirar dúvidas e avaliar e te dar o retorno sobre como você está tocando, te corrigir quando for necessário para que você toque melhor. Tudo isso ao longo de 12 meses. Só esse suporte daria aí tranquilamente R$ 100 por mês, além das aulas semanais, em que eu tenho turmas ativas em que a gente faz uma aula por semana. Isso custa para cada aluno R$ 250 por mês, totalizando aí R$ 3.000 por ano de investimento. Se a gente colocar tudo isso que você vai ter acesso, que eu acabei de falar, grupo de suporte, transcrições, play along, todos os cursos que eu já produzi e os que eu ainda estou produzindo, que já vão ser liberados na plataforma, e os que eu vou criar depois. Para ter acesso a tudo isso, a todos esses produtos, se você fosse comprar separadamente, você teria que fazer um investimento de exatamente R$ 9.264. Sem contar
com as relações que a gente cria com os colegas dentro da escola, a gente cria amizades e parcerias musicais, e isso é algo que realmente não tem preço. Mas para ter acesso a tudo isso que eu falei, para você fazer parte da nossa escola, fazer parte dessa comunidade que está estudando e se aprimorando na gaita, você não vai ter que gastar R$9.000. Você vai ter acesso a tudo isso por uma mensalidade de somente R$99. É uma assinatura anual para você garantir o seu estudo de gaita ao longo de um ano inteiro. Você pode entrar, assistir às aulas e começar a praticar. E se você não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta que você tem 100% de reembolso. Você tem 7 dias para conhecer o Harmônica Online sem risco nenhum. Ou seja, são 7 dias para você experimentar. Realize o seu sonho de tocar um instrumento musical. Toque a música que você gosta na gaita. Tenha esse prazer com esse instrumento tão maravilhoso. E se divirta fazendo música. Você pode começar agora. Clica no botão abaixo e a gente se encontra lá dentro.